Então, da mesma forma que eu comecei lá mostrando o aparelho de raio-x, eu vou começar aqui mostrando o carrinho de ultrassom. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto um aparelhozinho desse em algum lugar. Ele é bem simples. Basicamente, ele é composto por um computadorzinho, onde eu tenho o meu monitor, que vai mostrar as imagens, né, todos os dados. O computadorzinho que vai fazer todos aqueles cálculos que eu consigo através do ultrassom de espessura, volume, tamanho e etc. E eu tenho os transdutores, que são os aparelhos que vão ser os responsáveis pela geração do ultrassom, que é o que é utilizado para a formação, né, da imagem. A gente tem vários tipos de transdutores, né? A gente vai ver mais lá na frente. E aí, como é a formação do ultrassom, certo? O ultrassom, ele é uma onda sonora, certo? Só que diferente do som, né, o que o ouvido humano escuta, a gente lembra que o ouvido humano ele escuta até 20 mil Hz, né? No ultrassom, para fins diagnóstico, a gente vai usar frequências que vão ali de 2,5 MHz até 15 MHz, né? Então, inaudível para o ouvido humano, tá? Mas aí, o que é que vai acontecer? Como é que eu tenho a formação dessas imagens? Como eu falei, a gente utiliza transdutores, certo? Esses transdutores, eles vão ter aqui na extremidade cristais piezoelétricos, que eles vão ter a capacidade de transformar a energia elétrica, né, a corrente elétrica que está chegando aqui, através daquela maquinazinha, né, em pulsos de onda sonora, certo? Então, vai chegar uma corrente elétrica aqui, vai estimular esses cristais, e esses cristais vão conseguir transformar essa energia elétrica em uma energia mecânica, né? Que no caso são as ondas, né? O pulso de ultrassom. E aí, esse pulso, ele vai ser transmitido, né, para a região anatômica ali que eu estou estudando, vai interagir de diferentes formas com os tecidos humanos, vai ser refletido, vai ser absorvido, vai ser refratado, então ele vai passar de diferentes formas ali e vai ecoar, né, ele vai voltar para aquele transdutor. E da mesma forma que esse transdutor conseguiu gerar essas ondas, ele consegue receber essas ondas e transformar novamente em energia elétrica, né? Que é o que a gente chama de efeito piezoelétrico, tá? Então, a capacidade que o transdutor tem de pegar essa onda que está sendo ecoada, né? Que está sendo refletida de volta e transformar em energia elétrica para ser mostrada a imagem lá no monitorzinho que a gente viu, é chamado de efeito piezoelétrico. E aí o inverso também é contrário, né? A capacidade dele de pegar essa energia elétrica e transformar nas ondas é chamado de efeito piezoelétrico invertido, certo? Basicamente é isso, é bem simples mesmo a geração da imagem. E aqui eu trouxe só um videozinho para mostrar para vocês como seriam isso, né? Os cristais piezoelétricos, eles estão aqui, a gente vai ter a chegada da corrente elétrica, tá? E eles vão ser estimulados e formar os pulsos de ultrassom, certo? Vão interagir de diferentes formas com os tecidos corporais, vão ser refletidos, né, de volta para esse transdutor que recebe e tem a capacidade novamente de pegar essa energia mecânica e transformar em energia elétrica, formando a imagem. Tá? É importante isso que ele é gerado em pulso, tá? Ele gera um pulso, esse pulso vai e ele volta, ele gera outro pulso, esse pulso vai e ele volta, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um feixe de frequência que esses transdutores, eles trabalham para o diagnóstico, que vai de 2,5 MHz até 15 MHz. E cada transdutor, ele vai ter uma frequência diferente. E uma coisa que é importante saber é que a frequência do transdutor, ele é diretamente proporcional à nitidez do meu exame, certo? Então, quanto maior a minha frequência, maior a minha nitidez e menor a minha profundidade, porque a profundidade é inversamente proporcional, certo? E aí, se eu diminuo minha frequência, eu ganho na profundidade, certo? E por que isso acontece, né? A gente tem que lembrar daqueles princípios, né? Coisa chata, mas enfim, de que a frequência, ela é inversamente proporcional à amplitude, né? Se eu tenho maiores frequências, eu tenho menores amplitudes. E aí, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho aqui 3 pontinhos, né? Tenho aqui 3 pontinhos. Eu tenho uma alta frequência.
Se eu tenho uma baixa amplitude, a minha onda vai passar assim, né? Tipo, bem assim, direitinho em cada ponto e vai conseguir pegar cada ponto direitinho. Só que aí ela vai acabar muito rápido, porque a amplitude dela é pouca. Então eu não consigo chegar tão fundo. Agora, se eu tenho um transdutor que ele tem uma frequência baixa, a amplitude vai ser muito grande, né? Então a onda, ela vai pegar esses 3 dedos aqui e vai passar de uma vez, né? E aí eu não vou conseguir ter tanta nitidez do que eu tô vendo, mas em compensação ele vai conseguir chegar, tipo, lá no fundo, entendeu? Então, por isso que eu tenho essas diferenças. E qual a importância disso? Porque eu tenho que pesar isso na hora que eu vou fazer meu exame. Por exemplo, eu tenho um paciente que vai fazer um exame de tireoide, certo? O que é que vocês acham que eu vou utilizar? Um transdutor de alta frequência ou de baixa frequência? Pensem aí. E aí, pensaram? Exatamente, alta frequência. Porque a tireoide, ela é um órgão superficial. Então, eu não preciso ganhar na amplitude, na profundidade, porque eu consigo ver ele, tipo, muito superficial. Então, aí eu vou prezar pela minha nitidez e vou escolher transdutores que tenham frequências mais altas. Agora, se eu quero ver, por exemplo, a placenta de uma gestante, eu vou pegar um transdutor de alta frequência? Não vou. Eu vou pegar um de menor frequência. Eu vou perder um pouco na minha nitidez, óbvio, mas eu vou conseguir atingir meu objetivo do exame, que é ver a placenta dessa paciente. Da mesma forma, um exame abdominal, ou então, até mesmo por características do paciente. Se eu tenho um paciente que tem uma maior quantidade de tecido adiposo, eu preciso de um transdutor também que consiga atingir regiões, né, mais profundas, por mais que sejam, talvez, um órgão mais superficial, certo? Então, eu tenho que sempre estar fazendo essa balança, né? Sempre vou ter que estar avaliando caso a caso e escolhendo se eu vou pegar uma alta frequência e ter uma maior nitidez ou um de baixa frequência, mas conseguir uma maior profundidade, certo? E aí, eu vou ter vários transdutores, certo? Eu não vou falar aqui de todos, vou falar aqui dos principais, que é o que a gente mais vê e usa na prática, né? O ultrassom, ele é usado em várias, assim, especialidades, e acaba que eu tenho até específicos que são utilizados mais naquela específica especialidade. Então, eu trouxe aqui os mais geralzão, né? A gente já viu que eles podem ser classificados quanto à sua frequência, de alta frequência ou de baixa frequência, e eles também podem ser classificados de acordo com a sua forma, que é o que a gente está vendo aqui, ó, um transdutor convexo, um transdutor endocavitário e um transdutor linear, certo? Os transdutores convexos, eles são de baixa frequência, tá? Então, por isso, eles são mais utilizados em exames abdominais, exames obstétricos, certo? O endocavitário, ele é de alta frequência, certo? Só que, como ele é utilizado em cavidades e ele chega mais próximo, né, do órgão, né, por exemplo, quando você vai fazer uma transvaginal, uma transretal, uma prostática, então você não precisa ter tanta profundidade, né, já que você leva o transdutor em direção ali ao órgão, tá? E ele também vai gerar uma imagem parecida com a do convexo, né, que a gente vai ver que é uma setorial. E o linear, ele também é de alta frequência, certo? Então, ele vai ser usado, por exemplo, para exame de tireoide, exame vascular, exame da mama, tá? Para órgãos que são mais superficiais. Aqui, ó, a imagem que é formada com o convexo, né? Ele é setorial. Isso aqui é um ultrassom de fígado, tá? Como eu falei, ele é utilizado para ultrassom abdominal. Aqui a gente tem um endocavitário, ó, ele também tem aquela conformação setorial, parecida com o convexo. Isso aqui é uma ultrassom transvaginal, certo? Aqui a gente está vendo, né, o miométrio, o endométrio, certo? E aqui a gente tem um linear, ó, você vê que ele forma já uma imagem retangular. Ela pode ser mais... agora eu esqueci, né? Tem uma imagem mais assim, ou então ser mais comprida. Eu esqueci o nome, simplesmente esqueci, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. E aqui vai ser diferente exatamente por essa conformação anatômica dele, né? De ser linearzinho. Aqui a gente tem um exame de tireoide, certo? Ele tem algumas alterações, mas foge do escopo aqui do nosso seminário. Isso aqui não era para estar aqui, galera. Enfim. E por que eu uso o gel, né? Durante o meu exame de imagem? A gente lembra que o som, ele é uma onda mecânica e ele precisa de meios para se propagar. E eu tenho alguns meios que não conseguem propagar tão bem essas ondas. E um desses meios é o ar, né? Então, quando a gente pega esse transdutor e coloca na superfície corporal do paciente,
diferente do que a gente pensa, né? Eu não estou criando uma superfície transdutor pele. Eu estou criando uma superfície transdutor ar pele. Isso porque eu tenho ar ali nos poros, nas dobras, né? Por mais que a gente não consiga ver, tem ar ali. Então, a partir do momento que eu coloco o gel ali, seja diretamente na pele do paciente, ou seja no transdutor, para fazer o exame, né? Eu já vi usando outras coisas também, tipo até mesmo próprio clorexidine para fazer essas coisas, né? Mas você tira o ar dessa interface e aí sim você cria a interface transdutor paciente, né, para você ter uma melhor passagem dessas ondas, né, de ultrassom nos vários tecidos corporais. E aqui, da mesma forma que a gente tem uma nomenclatura, lá na radiografia, a gente vai ter uma nomenclatura para as imagens que a gente está vendo no ultrassom. E aqui, como o ultrassom, né, a gente tem as imagens sendo formadas por ecos, então a gente vai aqui falar eco, né? A gente pode ter imagens hipoecoicas, hiperecoicas ou isoecoicas, né? Lembrando que iso é sempre porque eu tenho comparações, né, no meu ultrassom. Eu sempre vou fazer com qualquer exame de imagem, eu vou sempre comparar, tá? Então, aqui é o tanto de eco que uma imagem está gerando, certo? Se eu estou gerando muito eco, eu tenho uma imagem hiperecoica, né? E eco eu estou falando, assim, muita reflexão, né? Que está indo e voltando, está refletindo muito, tá? Se eu tenho estruturas que estão refletindo pouco, eu tenho hipoecoicas, tá? Então, aquelas que refletem pouco são aquelas estruturas que o ultrassom, as ondas de ultrassom, elas têm uma melhor passagem, né? E aí, por ter essa melhor passagem, eles acabam ficando mais pretos, né? Seria o transparente da radiografia, que é o hipoecoico, né? Eles não estão refletindo tanto, as ondas estão conseguindo passar bem, e eles estão ficando com essa coloração mais escurecida, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um ultrassom transvaginal, né? Aqui a gente tem um endométrio, certo? Que é mais hiperecoico. E aqui a gente tem um miométrio, né? Você vê que o miométrio, ele é mais escurinho, porque ele é mais hipoecoico, tá? Ele não reflete tanto e, por isso, ele fica mais escurinho. Já aqui, eu tenho um femo, certo? Isso aqui é um femo de um feto, né? Que é uma avaliação fetal. Quando as ondas, elas incidem no osso, elas já vão refletir. E aí, elas vão fazer muito eco. E por isso, elas são hiperecoicas, certo? Vão ficar com essa coloração branca, tá? Aqui, por exemplo, que eu falei aqui, é o osso. Mas a gente vai ter outras estruturas que vão ficar hiperecoicas, como, por exemplo, cálculos, algumas nodulações também são mais hiperecoicas, que a gente tem, lembra da comparação, né? Tipo, aqui a gente não tem uma coloração tão branca do miométrio como no fêmur, mas se eu comparar ele com o do miométrio, não, gente, perdão, a gente não tem uma coloração tão branca do endométrio como o fêmur, mas se eu comparar o endométrio com o miométrio, ele é o quê? Hiperecoico, né? E aqui a gente tem aquele mesmo conceito de iso, né, de isoecoico. Aqui a gente tem um fígado e uma massa que está sendo visualizada no exame, que faz, né, o mesmo grau de ecogenicidade do fígado. Então, isoecoica, certo? E a gente tem ainda outra nomenclatura que seriam para estruturas que não têm eco. Basicamente, são aquelas estruturas que são compostas de água. Isso aqui é uma ultrassom de bexiga, né? E aqui, tipo, não tem eco, ela vai ficar totalmente preta. Exatamente porque aqui é só água, né? Outro exemplo é, tipo, a placenta. A placenta ali só vai ter o líquido amniótico. Então, ela é para ficar totalmente anecoica. A vesícula também, uma vesícula normal, que não tem um cálculo nem nada, anecoica, certo? E aí, durante o exame de imagem, a gente pode já ter alguns artifícios que são normais de acontecer no exame devido a essas características da passagem do ultrassom pelos tecidos, tá? E uma delas é a sombra acústica. Por que elas acontecem? Aqui eu tenho um exame, né, de vesícula. Eu acabei de falar que a vesícula era para ser anecoica, né? Era para ter só o líquido, que era para ter só a bile, então eu era para estar vendo tudo pretinho. Mas aqui eu tô tendo uma lesão, né? Uma lesão que eu teria que fazer, né? Uma melhor movimentação para ver se é cálculo, para ver se é pólipo,
um tumorzinho, eu teria que avaliar melhor, mas é uma lesão aqui que é hiperecóica. Ela é uma lesão mais densa, ela é uma lesão mais dura. E da mesma forma que a gente viu que o fêmur, ele era mais hiperecóico, porque ele era mais duro, e ele reflete muito, então a onda ela vai encontrar esse obstáculo e não vai conseguir passar. E é literalmente uma sombra que vai ser formada, né? Quando a gente coloca uma luz em um objeto, né? A gente não vai ter uma sombra sendo formada posteriormente. Então, da mesma forma, quando o ultrassom ele encontra esse obstáculo, um obstáculo que é mais denso, que não está deixando uma passagem total do som, eu vou ter a formação de uma sombra acústica posterior a essa lesão, certo? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Toda sombra acústica, vocês acham que toda sombra acústica é patológica? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem ultrassom de tórax. Aqui tá tendo uma sombra acústica. Mas por quê? Porque eu tô tendo a costela aqui, né? A costela, ela é osso, é cálcio, é muito denso. O ultrassom não vai passar, ele vai ser refletido na hora. E eu vou ter uma sombra acústica. Da mesma forma que a gente viu aqui, ó, o fêmur. Isso aqui, ó, sombra acústica. É um fêmur normal, um feto normal. Está se desenvolvendo normal e eu tenho uma sombra acústica aqui. Mas é totalmente normal, certo? Nem sempre é patológico, eu tenho que avaliar o exame no geral, tá? E a outra coisa é o reforço acústico, que é exatamente o inverso, tá? Enquanto na sombra acústica eu tenho estruturas que são muito densas e eu não estou deixando passar ultrassom, no reforço acústico eu tenho estruturas que são mais moles, mais císticas, e eu consigo passar assim muito facilmente. Então tá passando tanto som ali, tanto ultrassom, que tá ficando muito branca, né? Então eu já tenho ali um reforço, tá ficando mais branca. E, por exemplo, isso pode acontecer em órgãos também normalmente, porque eles são completos de ar, da hora de ar, de líquido. Aqui, nesse caso, é um cisto, certo? Aqui você vê que é um ultrassom de mama, né? E aqui é um cisto, né? Um cisto, ele é mole, ele é líquido. Então, o som, a onda, né? Ele consegue passar muito bem, e aí tem esse reforço aqui atrás, tá? Outra coisa que a gente tem no ultrassom é o efeito Doppler, certo? A gente tem vários tipos de ultrassonografia, né? Que, tipo, de eco e tal, enfim, tem vários tipos, né? E aí, se fosse, tipo, falar do Doppler aqui totalmente estrinchadinho, dava para fazer um seminário só sobre isso. Então, eu só trouxe para mostrar para vocês que a ultrassonografia Doppler é basicamente o uso desses pulsos de ultrassom, né, que passam pelos tecidos e que são refletidos, para avaliar o movimento e a velocidade de fluidos, né, geralmente esse fluido é o sangue, e a partir desses dados que vão ser gerados, né, lembra daquele computadorzinho, aquele computador, dependendo do tempo que a onda demora para ir e voltar, ele faz vários cálculos de tamanho, de fluxo e não sei o que, várias coisas, tipo mesmo, bem top mesmo. E ele consegue pegar esses dados e transformar em escalas de cores que vão ser vistos lá no meu monitor. E aí, por convenção, se deu que tudo que se aproxima do meu transdutor tem uma coloração vermelha. E tudo que está se afastando do meu transdutor tem uma coloração azul. Não é porque a artéria é vermelha e porque a veia é azul, não, tá, meu povo? É só porque, por convenção, tudo que está se aproximando do transdutor é vermelho, né? E como a gente sabe que as artérias, elas levam, né? Elas acabam se aproximando, e aí quando a gente vê vermelho, a gente acaba vendo sangue arterial, né? E as veias estão fazendo o caminho inverso, então elas estão se afastando, né? O sangue está se afastando do transdutor. E aí ele é muito, muito útil, né? Para tanto você avaliar fluxo normal, por exemplo, aqui, isso é um ultrassom de rim, né? Coisa mais linda, o rinhozinho, bem direitinho. Mas eu também posso avaliar fluxos anormais, como, por exemplo, eu tenho, tipo, inflamação. Inflamação eu vou ter, tipo, um hiperfluxo ali, tipo, um escroto, inflexão ali no escroto, eu esqueci o nome agora, uma infecção no epidídimo, mas aí você vai ver muito fluxo ali, sabe? Ou então, quando você tem uma torção, que aí você já não vai ver fluxo, mas ele é utilizado, assim, em muitas coisas no dia a dia médico.